E aí, boa noite. Vamos entrando aí, pessoal. Esperando só mais um minutinho, tá? Para dar a nossa hora aqui. Eu vou fazer um comentário, eu vou fixar esse comentário para que vocês se localizem aqui com relação ao tema, com relação à minha pessoa, tá bom? Só aguardar um minutinho que eu estou digitando aqui e a gente começa a nossa live de hoje. Lembrando, tá, pessoal, que quem tiver dúvida, que quem quiser falar alguma coisa, só perguntar, não fiquem com dúvidas, falem comigo. Inclusive, estou aqui deixando meu perfil para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, que não queiram falar aqui ou que permaneçam com ela, tá? É só vocês irem lá no meu perfil. Ó, tá aí, ó. Pedro Magalhães Gunning, nosso tema dosimetria da pena, e o meu perfil, @PedroMaganem. Tá? O áudio tá direitinho aí, vocês estão me ouvindo bem, a imagem, tudo certo. Vamos ver que horas são. Falta um minutinho aí pra gente ser pontual e entrar. Aí o seguinte, vou lembrar para vocês que essa live vai ficar salva depois no IGTV do canal, tá bom? Para vocês depois irem lá e verificarem tudo direitinho. Caso tenham perdido alguma coisa e enfim, queiram rever. Ó, vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Pedro Magalhães Gunning, tá aí meu nome, né, no comentário fixado. Eu sou colunista do canal. Eu sou professor aqui no canal com diversos cursos, né? Eu devo ter aí 3, 4, 5 cursos, agora de cabeça eu não esqueci. Eu tenho um de prática penal na lei de drogas, eu tenho lei de drogas comentada, eu tenho um gratuito sobre lei de drogas também, tenho um sobre lei anticrime comentada e tenho um curso que nós lançamos agora recentemente também. Então eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E aí é o seguinte, nós estamos aqui hoje para falar sobre dosimetria da pena. Eu fiz uma live sobre esse tema na semana passada e a gente recebeu muitos directs, recebemos e-mails, eu recebi mensagens pessoais no meu perfil também, pedindo para que a gente fizesse uma nova live sobre esse tema, porque surgem muitas dúvidas, né? Esse é um tema que deixa muita gente com dúvida, é um tema muito importante para a prática penal, então nós resolvemos fazer um novo curso, uma nova live sobre esse tema e esclarecer então alguns pontos que nos foram questionados, tá bom? Então vamos lá. Olha, primeira coisa que eu tenho que falar sobre dosimetria da pena é o seguinte: dosimetria da pena significa o caminho, o percurso, né, o roteiro que o julgador deve seguir para poder chegar ao final dessa dosimetria, chegar à pena que vai ser imposta ao acusado. Seja ela de reclusão, detenção, seja pena privativa de liberdade, restritiva de direitos. E a dosimetria também vai ser importante para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, a dosimetria numa ação penal, né, ultrapassado o mérito, ela é muito importante, porque ela possibilita uma condenação mais próximo da justa possível ou uma condenação injusta, não é mesmo? Então, saber bem a dosimetria da pena é muito importante na prática penal, principalmente para quem é advogado, porque sabendo as 3 fases da dosimetria, as questões que circundam, né, a dosimetria, circunstâncias e tudo mais, as regras, você consegue um sucesso na sua empreitada, principalmente quando a gente está falando de recurso. Saber bem dosimetria é ter chance de ter sucesso em quase todos os recursos que você interpor
né, de apelação, principalmente se questionar a dosimetria quando ela sai do mínimo legal. Porque nós temos diversos requisitos que não são observados, diversas regras que não são observadas, fazendo com que muitas vezes esse aumento da pena seja um aumento indevido, que venha a ser reformado, seja pelo Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional Federal, seja pelo próprio STJ, STF, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a dosimetria da pena, seja para poder fazer uma boa instrução, uma instrução processual voltada para a comprovação de boas circunstâncias e de questões que façam com que a pena fique mais próxima do mínimo, bem como após a instrução, em caso de condenação e uma pena acima do mínimo, saber bem a dosimetria é importante para que você consiga êxito no seu recurso. A Adriana está falando, facilita a fundamentação nas alegações como no recurso de apelação. Exato, Adriana, é justamente isso, porque saber bem a dosimetria é importante para isso. Shirley de Gurgel, gostei tanto da live anterior que vim de novo. É uma coisa boa. Assim que é bom. Então vamos lá. Já que falei um pouco sobre a introdução da dosimetria, precisamos dizer o seguinte: o Código Penal brasileiro, ele adota um sistema trifásico de dosimetria. Certo? Sistema trifásico. Isso significa o quê? Que nós temos 3 fases na dosimetria. A primeira fase analisa a pena base do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, leva-se em consideração as atenuantes e as agravantes, nessa ordem, primeiro atenuante, depois agravante. Artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. E na terceira fase, as causas de diminuição e as causas de aumento, certo? Então temos essas 3 fases. Em oposição a esse sistema trifásico, que é o que nós adotamos, mas existe uma corrente que defende que o sistema deveria ser bifásico, ou seja, que deveria ter 2 fases, em que as circunstâncias judiciais do artigo 59 deveriam ser analisadas em conjunto com as circunstâncias legais, que são as atenuantes e as agravantes, formando então a primeira fase. Então a primeira fase da dosimetria seria formada por essa teoria bifásica, seria formada pelo artigo 59 e pelas atenuantes e agravantes. E a segunda fase seria apenas as causas de diminuição e causas de aumento. Mas, como eu disse para vocês, o importante é saber que o Código Penal brasileiro ele adota o sistema trifásico. Circunstâncias do artigo 59, atenuantes e agravantes, causas de diminuição e causas de aumento. Ok? Beleza, então vamos passar. Na primeira fase, o que é importante eu dizer para vocês, antes da gente entrar em cada uma das fases? O importante dizer para vocês prestem atenção, a primeira coisa, prestem atenção em uma dosimetria para que um mesmo fato não seja utilizado mais de uma vez, seja na mesma fase ou em fases diferentes da dosimetria. Um mesmo fato, uma mesma circunstância, um mesmo elemento não pode ser usado mais de uma vez dentro da dosimetria, seja mais de uma vez dentro da mesma fase ou mais de uma vez em toda a dosimetria. Porque senão caracteriza bis in idem, uma dupla punição pelo mesmo fato, que não é aceito no nosso ordenamento jurídico. Um outro ponto que vocês têm que observar com relação à dosimetria diz respeito à impossibilidade de uma fundamentação genérica ou a ausência de fundamentação quanto à negativação das circunstâncias judiciais ou legais, bem como vai ficar salva. Vai. Então a gente tem que prestar atenção para isso, para que a gente não utilize fundamentações genéricas, não possibilite que fundamentações genéricas ou negativações ou agravamento mais grave
o agravamento da pena base, desculpa, seja feito com fundamentação genérica. A gente precisa de uma fundamentação concreta, baseada no caso concreto, naquele caso dos autos, e não uma fundamentação genérica abstrata, certo? Também sob pena de nulidade e de afastar esses aumentos da pena, correto? E mais, uma outra questão que a gente precisa prestar atenção. Existem algumas circunstâncias que elas são qualificadoras do crime ou elementares do crime. Né? Por exemplo, o roubo. Roubo é subtrair mediante violência ou grave ameaça, subtrair para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça, coisa móvel alheia. Certo? Então, a violência e a grave ameaça já são inerentes do tipo do roubo. Você não pode utilizar essa violência ou grave ameaça para agravar a pena, para aumentar a pena, porque ela já é inerente. Então, se você faz isso, também é bis in idem. Do mesmo modo, a gente tem algumas qualificadoras que são também agravantes, que podem ser também causas de aumento. Nesse caso, você só pode aplicar a qualificadora. Você não pode aplicar a qualificadora, a agravante ou a causa de aumento. Por quê? Porque senão caracteriza bis in idem. Por exemplo, o homicídio, as qualificadoras do homicídio, por exemplo, o motivo fútil, também é uma agravante. Você não pode reconhecer o motivo fútil na qualificadora e agravar a pena na segunda fase, porque considera bis in idem. Mas, se você tiver mais de uma qualificadora que também configuram agravantes, você pode utilizar uma delas como qualificadora e as demais como agravantes ou causa de aumento, enfim. Tá? Para não caracterizar bis in idem. Tudo bem? Isso aí, Rafael. Eliane, fiz o curso, super indico. A lei anticrime, ó. Que bom, Eliane, que você gostou, tá? Muito bom. Tô com um de dosimetria agora, recente. Lançamos um de dosimetria agora recentemente com o canal Ciências Criminais. Tá? Então, assim, tá imperdível também, cara. Muito bom o curso. Não é porque fui eu que fiz, não. Mas o curso está muito bom. Então, vamos lá. Na primeira fase, o que eu posso dizer para vocês os principais aspectos da primeira fase? Já disse um, que era não possibilitar bis in idem, não utilizar circunstâncias que sejam elementares do tipo. Eu vou falar da dosimetria depois, o curso. Né? Então a gente tem que tomar esses cuidados. E outra coisa, eu vou fazer análise sobre 4 circunstâncias. Tá? Nós temos no artigo 50, a primeira fase, então a gente analisa o artigo 59 do Código Penal, que traz para a gente 8 circunstâncias. Não é necessariamente nessa ordem, mas são culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias, consequências, motivos e comportamento da vítima. São 8 circunstâncias na primeira fase da dosimetria que devem ser analisadas para fins de fixação da pena entre o mínimo e o máximo que o tipo penal traz abstratamente. Roubo, que eu dei o exemplo do roubo. O roubo caput, simples, tem pena de 4 a 10. Então o juiz vai analisar as 8 circunstâncias e vai dizer: a pena deve ficar em 4 ou ela deve sair do mínimo? E, se ela sair do mínimo, quanto que ela vai até 8, até 10? Certo? De acordo com essas 8 circunstâncias do artigo 59. E aí a gente não pode analisar as 8 aqui, senão a gente teria que ter uma live só para analisar as 8. Eu vou falar para vocês 3 críticas e uma explicação. A explicação é antecedentes. Olha, eu vejo muitos antecedentes serem negativados com base em histórico criminal. Ações penais em curso, investigações, condenações não transitadas em julgado ou condenações por fatos posteriores serem utilizadas para negativar os antecedentes. Olha, antecedentes só pode negativar os antecedentes as condenações penais definitivas, desde que o fato dessa condenação seja, obviamente, anterior ao fato da ação, transitada em julgado e que não possa servir como reincidência. Ok?
Então você tem que ter uma condenação definitiva, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido durante a nova ação, mas o fato tem que ser anterior. Você negativa os antecedentes. Você não pode utilizar uma mesma condenação transitada em julgado para reincidência e para antecedentes, porque é bis in idem. Se você tiver mais de uma condenação definitiva que configure reincidência, uma pode negativar os antecedentes e uma pode negativar a reincidência, tá bom? Mas somente ações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência, ok? As críticas: personalidade, conduta social, comportamento da vítima. Qual que é a minha crítica à personalidade e à conduta social? Pessoal, nós não adotamos o direito penal do autor. Nós adotamos o direito penal do fato. E o que isso significa? Dizer que é direito penal do fato significa que nós punimos o indivíduo pelo fato que ele praticou, pela conduta tipificada em lei como criminosa que ele praticou. Nós não punimos alguém, em tese, por ser quem ele é, por agir como ele age. Nós não punimos a pessoa por ser quem ela é. Nós punimos a pessoa por ela ter praticado um determinado fato que consta na lei como infração penal. Quando a gente diz que uma pessoa deve ter uma pena mais grave por causa da personalidade destoante dela, nós estamos dizendo que a pessoa, por ser quem ela deve ser punida de uma forma mais gravosa. E não é assim. Não é assim. Ah, ela tem a personalidade voltada para o crime. É mesmo? De onde que você tirou essa conclusão? De suposição? Porque de concreto mesmo nos autos não tem. Ou alguém já viu aí alguma ação penal que consiga comprovar a personalidade de alguém? Muitas vezes é difícil comprovar o fato, a autoria delitiva, quanto mais a personalidade do indivíduo. Primeiro, nós não temos capacidade técnica de realizar esse exame. Por quê? Porque para fazer um exame de personalidade, pessoal, tem que analisar a vida inteira de um ser humano, desde a infância. Você não consegue, dentro de um retrato da vida dele, dizer qual é a personalidade que ele tem. Não dá. Então teria que fazer um exame, uma análise pretérita de toda a vida, levando em consideração todas as circunstâncias da vida dele. E a gente não consegue fazer isso. E mesmo que conseguisse, olha que grave, você tem uma pessoa, imagina só uma situação, de uma pessoa que passou por diversos problemas durante a vida, várias privações, violências exacerbadas, né? A família muito agressiva, sempre apanhou muito em casa, com privação econômica, emocional, enfim. Essa pessoa ela tem uma carga dentro dela muito grande. E ela, então, traz uma personalidade agressiva. Imaginemos assim. Uma personalidade dissimulada. Você está falando para ela, então, que em decorrência de todo o mal que ela sofreu durante a vida dela, que nós não sabemos quais foram, que nós não temos controle, ela vai ser punida de forma mais grave em decorrência disso. Nós estaremos punindo ela novamente, já além de toda a punição que a vida já lhe deu, a sequela desse sofrimento da vida dessa pessoa, causando um desvio de personalidade, vai gerar um agravamento da pena. Então, assim, é muito complicado dizer isso. E a conduta social, então, a mesma coisa. Primeiro, o que é uma má conduta social? Quem vai dizer o que é ou não uma má conduta social? Cada sociedade, cada local tem a sua aceitabilidade quanto aos atos. Nem todos os locais têm essa condição. Nem todos os locais têm a mesma condição. Então, quem vai dizer que aquela determinada conduta social ela é desvalorada? Ela deve ser desvalorada, negativada. Quem vai dizer? Quem é que vai ser o censo? Fala para mim. Quem é que vai ser o aferidor
do bom comportamento social. Olha, eu já vi jurisprudência do STJ, eu estou vendo aqui o Felipe falando do STJ, que já se manifestou nesse sentido, fazendo necessários exames técnicos específicos por profissionais habilitados para poder incidir esse aumento. Beleza, Felipe, mas esse estudo ele consegue chegar lá atrás e fazer uma análise? E seria justo? Mas não é esse ponto, tá? Ele falou de STJ. Gente, a gente tem decisões de todos os sentidos no STJ. Inclusive, uma decisão que manteve uma condenação de primeiro grau, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça, em que a circunstância conduta social foi valorada negativamente porque o réu era visto bêbado na rua. Sério. O fato de uma pessoa ser vista bêbada, alcoolizada na rua, esse fato é apto a gerar um aumento da pena porque a conduta social dele é desvalorada, é negativa. Sério? E ainda querem dizer que a gente vive no direito penal do fato e não no direito penal do autor? O que tem de relação um roubo, um furto, o que quer que seja, com ele ser visto socialmente embriagado? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Certo? Então isso é mais um resquício do direito penal do autor versus direito penal do fato. Não aceitem negativação de personalidade e de conduta social, pessoal. Não aceitem. Tá? Tá com um processo, negativou a personalidade, recorre. Negativou a conduta social, recorre. Vai para o STJ, vai para o STF, faça o que tem que ser feito, mas não permita que essas circunstâncias ultrapassadas, resquício de um modelo processual, de um modelo penal anterior, antigo, arcaico, prevaleça ainda nos dias de hoje. Então, viu personalidade, viu conduta social negativado, recorre. Tá bom? E a minha última crítica aqui às circunstâncias ao comportamento da vítima. O comportamento da vítima é a única das 8 circunstâncias que só pode ser utilizada a favor do réu, do condenado, no caso. Então, o comportamento da vítima ela é uma circunstância benéfica, que ela só pode ser utilizada para beneficiar. E ela meio que responsabiliza a vítima pelo crime. Ela diz assim, a vítima ela teve algum papel na prática criminosa, ela deu mole. A vítima pediu, né? Não é pedir, né? Mas agiu de modo a incentivar. Temos 2 exemplos que a jurisprudência que eu já vi, que para mim são gritantes. Um é a pessoa que esbanja está propensa a ser vítima de um crime patrimonial. E caso ela seja vítima de um crime patrimonial, a pena tem que ser mais branda, porque ela deu asa, deu causa, deu motivo ao crime. E a outra que para mim é mais absurda de todas diz respeito ao estupro de prostituta e estupro de mulher direita. Viro minha cola, né? Só pra gente lembrar dos tópicos. Da prostituta da mulher direita. O entendimento que eu já vi, não é entendimento, mas eu já vi nesse sentido o estupro da prostituta deve ser valorado de forma menos grave do que o estupro de uma mulher direita. Direita, hein? Por quê? Porque a prostituta estaria dando motivo a um estupro. Então o estupro dela deve ser menos grave do que um estupro de uma mulher correta. Se existe pessoa correta ou não. Então é absurdo, porque ela é prostituta. Se ela é prostituta e ela foi estuprada, essa conduta deve ser menos grave do que de outro tipo de estupro. É um absurdo, porque você responsabiliza a vítima por algo que ela não tem responsabilidade. Não é mesmo? Alan, andar embriagado é um comportamento de má conduta, pois está de contra os bons costumes e muitos se envolvem em crimes por estarem embriagados e vale lembrar que é uma droga lícita. Ok, Alan, mas o que andar embriagado tem a ver com o fato em si?
Nada, o fato criminoso. A não ser que o fato de estar embriagado tenha relação com o crime praticado. Se não tiver, Pedro já foi visto embriagado na rua. Depois de uma semana eu sou preso por um roubo. Vai me desvalorar, vai negativar a minha conduta social porque eu fui visto embriagado na rua, num fato que não tem nenhuma relação com o roubo? Então não faz sentido algum, tá bom? Por mais que possa se entender que seja uma conduta social desvalorada, negativa, o que isso tem a ver com o fato? Com o fato, nada. Ok? Então, para mim, está errado. E mais, o fato de ser droga ou não, pouco importa. Pouco importa. A não ser que eu diga, como eu disse, o fato de estar sob efeito de drogas, lícitas ou ilícitas, teve relação direta com o crime praticado? Teve? Aí você pode até pensar em negativar uma circunstância do crime, alguma coisa do tipo, mas conduta social, jamais. Não se pode aceitar a conduta social como negativação das circunstâncias, como forma de aumentar a pena base. Porque nós não punimos o autor por ser quem ele é, por agir como ele age socialmente. Nós punimos o autor pelo fato que ele praticou, ok? Juiz indefere pedido de reconstituição de crime, pedindo feito na resposta. Olha, pessoal, assim, caso concreto eu não posso falar aqui não, tá? Eu não tenho condições. Triste saber que este pensamento tão horrendo ainda é muito presente na nossa sociedade, é um absurdo, verdade. Pediu para ser estuprado, é mais ou menos isso. Ninguém mandou ser prostituta. Um absurdo, né, cara? Entraria exatamente o direito penal do autor, que visão preconceituosa, andar embriagado, usar minissaia. Exato, gente. Feminicídio, coitado, estragou a vida dele. É horrendo como as decisões buscam muitos elementos. Pois é. Então por que tudo isso que a gente está falando? Porque o nosso ordenamento ele é feito para punir. Ele não é feito para ressocializar, apesar de o sistema não ter sido feito para ressocializar ninguém. Tá? Nós buscamos a ressocialização para romantizar as prisões, as condenações. Prisão não foi feito para ressocializar ninguém. Tá? Não foi feito, não é isso o nosso papel. Nós hoje utilizamos prisão para punir, ponto. Poderia ser para ressocializar? Poderia, mas não é isso que nós temos hoje. Nós utilizamos a prisão para punição, nada mais. Ok? Mas ela vai ter que servir à ressocialização. Isso é uma utopia que nós utilizamos para romantizar e possibilitar a utilização e a manutenção das prisões. Eu não vou entrar nesse mérito não, porque a gente vai mexer numa caixa de marimbondo aqui, porque eu sou abolicionista, eu parto do minimalismo para se chegar ao abolicionismo. Então eu acho que a gente não pode nem tocar nesse assunto aqui para não dar problema. Vamos seguir. Tá, então, conduta social, personalidade e comportamento da vítima são minhas 3 críticas. E interessante que o legislador ele não trouxe para a gente um critério, um parâmetro de valoração dessas circunstâncias. Fica ao arbítrio do magistrado, então, decidir, caso presente alguma dessas circunstâncias, dentre essas 8, qual vai ser o aumento. Porque basta uma circunstância negativa para a pena se afastar do mínimo. E é ele que vai dizer se vai afastar proporção, quantidade, tempo, enfim. E aí, para evitar arbitrariedades, porque às vezes era uma circunstância, a pena subia, uma pena de 4 a 10 ia para 7 na primeira fase. A circunstância, julgava lá, fundamentava, jogava a pena para 7. 3 anos, quase 100% de aumento da pena base. Então, para poder chegar num consenso, o STJ, e a gente tem caminhado nesse sentido, para que cada circunstância seja valorada em 1/8. Nós temos 8 circunstâncias, cada circunstância valorada em 1/8, possibilitando então uma média, um aumento proporcional, né? E que a gente consiga ter um padrão. Tá? Mas aqui, é óbvio que dependendo da circunstância, dependendo do caso, a gravidade dele é tão grande, daquela circunstância específica, que faz necessário um aumento maior do que 1/8. Mas devidamente fundamentado.
Por que que essa circunstância específica precisa sair do mínimo desse padrão de 1/8? A gente tem que trazer esses elementos para os autos. Né? Eu já vivi um caso prático, né, penal na vida de criminalista, que é um caso marcante, eu conto isso no curso, inclusive, que é um caso marcante na minha vida profissional, que era um pai que estuprou a filha por anos, cara, na década assim, de estupro à filha. Desvirginou a filha, engravidou a filha. O exame de DNA comprovou que ele era o pai, ao mesmo tempo ele era o avô da criança, olha que loucura. Então, as consequências desse crime foram tão grandes, tão graves, tão pesadas, sabe? Que esse aumento em 1/8 ele não era jus, não fazia jus, não era justo, conforme a gravidade das consequências. Então, nesse caso concreto, se fez necessário um aumento além de 1/8, porque o cara é o pai da vítima, desvirginou a vítima, engravidou a vítima, que teve o filho do seu pai. Então, assim, isso é uma coisa que a gente extrapola todo o tipo, toda a normalidade, todo o efeito normal de um crime. Todas as consequências esperadas de um crime. Né? Então, nesse caso, o aumento teve que ser acima de 1/8, mas a regra é 1/8 para cada circunstância. Ok? Então, beleza. A primeira fase era isso que eu queria dizer. Fazendo uma observação. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês um comentário para vocês depois darem uma olhada. Eu sei que aqui a gente não consegue, pelo Instagram a gente não consegue linkar aqui e vocês entrarem no link, tá? Porque não tem essa possibilidade. Mas olha aqui, cursosementorias.com.br/dosimetria. Cara, é um curso imperdível que eu fiz sobre dosimetria com o canal. 5 horas, mais de 55 aulas, 5 módulos. Cara, a gente aborda todos os temas necessários para entender dosimetria. Introdução, princípio, teoria, função da pena, espécies de pena, tipos de regime, todas as circunstâncias, tudo o que vocês imaginarem sobre dosimetria, para assim, arrasar na prática penal, tá aí nesse site, nesse curso. cursosementorias.com.br/dosimetria. Cara, tá pechincha. Vou nem falar nada não. Dá um print aí, anota aí rapidinho, que guarda, passa lá para olhar. O curso está imperdível, material de apoio, bicho, imperdível mesmo o curso. Sou suspeito para dizer, porque eu fiz. Eu que produzi junto com o canal e tal, mas assim, eu revejo, pra vocês terem ideia, eu revejo o curso. Tão bom que eu achei que ele ficou assim, eu fico revendo. É até um pouco narcisista isso, né? Mas tá bom. Então vamos lá, segunda fase, tá? Segunda fase da dosimetria. Atenuantes e agravantes. Primeiro analisa atenuante, depois analisa agravante. Vou fazer uma crítica. Aqui, o que acontece? As atenuantes e as agravantes, elas são genéricas. Por que elas são chamadas de atenuantes e agravantes genéricas? Porque elas se aplicam a todos os crimes, independentemente. Repetiu o que, Viegas? Tá aqui, ó, eu fiz um comentário, cara, ó. cursosementorias.com.br/dosimetria. Eu vou fixar o comentário aqui, tá? Tá fixado aí, pessoal, o comentário, para caso vocês depois queiram dar uma olhada, faz um print aí, ó. Faz igual o Juliano, ó. O Juliano deu um print na tela aí que salvou. Porque aí vocês dão uma olhada depois. Então, primeiro atenuante, segundo agravante. Primeiro diminui, depois agrava. E aí o que acontece? Também não há um critério legal para atenuar e para agravar. Temos caminhado, e já é um entendimento bem sossegado, de que atenua e agrava em 1/6. Diminui 1/6, aumenta 1/6, para cada agravante. Tá bom? Sendo que se você tiver mais de um agravante ou mais de uma atenuante, você não aplica 1/6 mais 1/6. Não. Você pode, na valoração, aumentar a proporção. Aumenta em 1/4, por exemplo, que é um aumento maior do que 1/6. Aumenta em 1/3, fundamenta, fala, né, desde que fundamentado, olha, existe mais de um agravante. Diante disso, não há que se falar em aumento da pena em 1/6, conforme a orientação do STJ, e sim em 1/4, alguma coisa do tipo, mas fundamentado.
Do mesmo modo, atenuante. Olha, ele é menor de 21 e confessou. Logo, atenua a pena em metade, por exemplo. Entendeu? Em 1/4, em vez de 1/6. Justamente por existir mais de uma atenuante ou mais de um agravante. E se nós tivermos uma atenuante e uma agravante? O que acontece? Eu vou aplicar atenuante, vou aplicar agravante? Elas vão se anular? O que vai acontecer num concurso de atenuantes e agravantes? Num concurso de atenuantes e agravantes, a gente tem que observar, a atenuante e agravante, ela é subjetiva ou objetiva? Porque se for subjetiva, ela vai preponderar. Subjetiva é personalidade, reincidência e conduta social. Subjetiva. Subjetiva diz respeito ao agente. E objetiva diz respeito ao fato, à vítima, né? Como, por exemplo, motivos, idade da vítima, coisas do tipo. Tá? Então, circunstâncias. Se a circunstância for subjetiva, ela vai preponderar sobre a objetiva. Então, vamos imaginar. Nós temos uma atenuante da confissão. Confissão é uma atenuante subjetiva. E nós temos uma agravante de motivo fútil, ok? Então temos uma atenuante subjetiva e uma agravante objetiva. Elas não são equivalentes. A atenuante prepondera sobre a agravante, porque ela é subjetiva, ok? Diz respeito ao agente. Então, você não vai aplicar agravante, vai aplicar só atenuante. Pode ser que aí os magistrados falem, então, tendo em vista a compensação, deixe de aplicar em 1/6, aplique em 1/8 a redução. Uma redução menor, porque compensou, mas reduz. Ela sobressai a outra. E se nós tivermos uma atenuante e uma agravante objetiva, se anulam. Não aplica nenhuma das duas. E se tivermos uma atenuante subjetiva e uma atenuante subjetiva, se anulam, não aplica nenhuma delas. Ok? Com exceção da minoridade relativa. A minoridade penal relativa, que é o agente que tinha entre 18 e 21 anos à época dos fatos. Essa também diz respeito à personalidade, tá? Do agente, ao indivíduo. Nesse caso, sendo menor de 21, a minoridade penal relativa, ela prevalece sobre todas as demais agravantes. Todas. Ok? Minoridade penal relativa é uma atenuante que prepondera sobre todas as agravantes. Todas. Ela tem mais peso que todas, até sobre a reincidência. Inclusive sobre a reincidência. Então vamos lá, na prática. Réu confesso e reincidente, com uma reincidência, uma condenação. Atenuante compensa com agravante. Não atenua, não agrava, fica ali na pena base. Ok? Passa para a terceira. Réu menor de 21, reincidente. Menor de 21 é mais do que reincidente. Prepondera. Não aplica a reincidência. Aplica a menoridade. Mesmo que numa fração menor. Mesmo que numa fração mais gravosa. Né? Em vez de aplicar 1/6, que é o padrão, como eu disse, aplica lá 1/8, por exemplo. 1/10, que seja. Tá bom? Mas ela vai sempre preponderar. Súmula 231. Isso aí, Roberta. Obrigado aí pela lembrança, tá? E eu faço uma crítica aqui, cara, sobre a reincidência, que não é comum a gente ver. E é uma crítica que eu sigo, né? Que eu faço coro a essa crítica, que ela é muito defendida pelo Juarez Cirino, que é o seguinte, que a reincidência, que você considerar a reincidência como um agravante, é bis in idem. Por quê? Porque você está pegando uma condenação anterior que não tem nenhuma relação com essa ação, que já foi lá julgada definitivamente, muitas vezes já em fase de cumprimento ou já cumprida a pena. E você pega essa pena e aplica ela de novo. E você fala, olha, esse crime novo que você praticou, ele vai ser agravado, porque você já tem uma condenação, mas você já não foi penalizado por aquela condenação. Como que você vai utilizar aquela condenação para um novo fato? Né? Obviamente, esse não é o entendimento que prevalece. O entendimento que prevalece é que não caracteriza bis in idem, porque você não está
utilizando o fato, você está utilizando o fato da condenação, você está utilizando, você está agravando a pena porque o réu, mesmo já tendo sido condenado, tornou a praticar um crime. Ou seja, se você não aprendeu daquela vez, vai aprender agora, na marra. Saulo de Carvalho fala isso também. Todos os doutrinadores mais garantistas são nesse sentido. O Saulo de Carvalho foi uma boa lembrança, que ele é um excelente doutrinador também. Tá? No caso de prisão em flagrante e confissão, temos julgadores que deixam de reconhecer a atenuante da confissão. Deixa eu ver se eu entendi. Confessou na fase policial, no flagrante, não confessou em juízo. Seria isso? Só para me esclarecer a dúvida aqui, tá? Para eu conseguir tentar atingir melhor. Mas a reincidência não ajuda na diminuição dos crimes? Não tem nada a ver. A reincidência, ela é o fato de você ter praticado um novo crime depois de já ter sido condenado definitivamente. Depois do trânsito em julgado de uma condenação. Se você vier a ser condenado numa nova ação, você vai ter uma pena mais grave. Mas diminuição dos crimes, olha aí quantos presos nós temos. Quase, daqui a pouco está na casa de 1 milhão. Olha aí qual é o nosso índice de homicídios, nosso índice de crimes. Prender não está resolvendo nada. Condenar não está resolvendo nada, porque as pessoas não estão deixando de praticar crimes. Então eu tenho uma crítica muito grande a isso. Mariana Bordon. É Mariana Bordon? É isso mesmo, né? Olha, ela surgiu uma ideia boa aí. Se você tem em regra, você tem 2 interrogatórios. Fase policial, fase judicial. Se o réu só é ouvido na fase policial, por exemplo, e confessa, e lá na sentença o juiz usa essa confissão para formar o seu convencimento, ele tem que reconhecer a atenuante da confissão. Certo? Temos 2. Foi ouvido na delegacia, confessou. Foi ouvido em juízo e se retratou. Falou, não, eu não pratiquei o crime, não. Lá na delegacia eu falei mentira. Ok? Mesma coisa, se o juiz utilizar a confissão da delegacia para formar o convencimento dele, ele tem que reconhecer a atenuante. Utilizou a confissão, independente de aonde tenha sido, perante o Ministério Público, perante o delegado, não importa. Falou, o réu confessou a prática delitiva. Tem que reconhecer a atenuante. Porque a confissão foi utilizada para formar o convencimento. Então você não pode deixar isso passar. Na hipótese que o jogador não tem esse valido da confissão, aí não utilizou a confissão não foi base para a condenação, ok? Só tem que utilizar, a regra é, só vai utilizar a confissão se a confissão foi utilizada para formar o convencimento. Se não foi utilizada, não temos que falar em utilização da atenuante, né? Porque ela tem que servir como base. Tá travando aí, pessoal? Deixa eu ver a conexão aqui. Eu tô aqui bombando na conexão, tá? Se mais alguém estiver travando aí, além do Alexandre, vocês me avisam, hein? Que a gente vê o que a gente faz aqui, muda de lugar, dá uma sacudida. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tinha planejado para falar para vocês. Olha, primeira e segunda fase. Tá travando? Tá ou não tá? Então, tá ótimo aqui, então. Primeira, segunda e terceira fase, pessoal. Na primeira fase e na segunda fase, a pena ela não pode ser fixada abaixo do mínimo nem acima do máximo. Você tem que limitar na primeira fase, eu lembro do roubo, 4 a 10. A primeira fase, você não pode fixar a pena abaixo do 4 e não pode fixar a pena acima do 10. Na segunda fase, já temos uma circunstância que muda. Por quê? Quando você lê o 65, fala assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre atenuam a pena. Se o artigo fala, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, eu vou dar um instante que eu vou pegar aqui o código, só para ler exatamente o que o artigo diz, tá? Só um minuto.
O bom de gravar perto dos livros é isso, ó. Calma aí. Ó, vamos lá. Código Penal, artigo 65. Vamos lá. É o que eu disse. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aí ele traz quais são as hipóteses. Tem alguma exceção? Ele fala que são circunstâncias que sempre, mas nem sempre. Que sempre, mas pode ser que não. 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 Ele fala, sempre atenuarão a pena. Por que eu estou frisando isso? Porque o entendimento, inclusive simulado, é que se a pena for fixada, que na segunda fase, ao reconhecer a atenuante, você não pode levar a pena abaixo do mínimo. A pena tem que ficar dentro do mínimo. Então vamos supor lá no roubo que eu disse para vocês. 4 anos a 10. Primeira fase, o juiz olhou as 8 circunstâncias, falou, ó, sossegado, não tem porquê aqui nenhuma circunstância que me faça aumentar a pena acima do mínimo, tá? Vou manter aqui a pena base na primeira fase em 4 anos. Beleza. E o réu eu confesso. E menor de idade ainda, vou botar, menor de 21. Confesso e menor de 21, com 2 atenuantes subjetivas. Aí chega na segunda fase o juiz, não vou aplicar atenuante não, porque tem a súmula que fala que você não pode abaixar a pena, levar a pena abaixo do mínimo. A lei disse isso? Não. A lei disse, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Se é sempre, bicho. E se é sempre, inclusive, para levar a pena abaixo do mínimo. Porém, e aí, Flávio, beleza? O entendimento é esse mesmo, cara. A gente também usa isso. Sempre é sempre, cara. Sempre é sempre. Sempre não é talvez. Sempre não é de vez em quando. Sempre não é, quem sabe. Sempre é sempre. Então, se a lei diz que a sempre deve ser atenuada, não há empecilho algum para evitar, para impedir que a pena seja fixada abaixo do mínimo. Mas nós temos o entendimento majoritário na jurisprudência, inclusive simulado, e ninguém por isso discute de que não. Apesar da lei dizer sempre, não é sempre, é só se a pena for acima do mínimo na primeira fase, e aí você pode reconhecer a atenuante. Eu sou contra. Eu acho que se a lei diz que ela sempre deve ser atenuada, ela sempre deve ser atenuada. Inclusive, se a pena foi fixada no mínimo legal e possibilitar a redução dela abaixo do mínimo. O que já não acontece, então não compensa confessar. Não é assim também. A confissão, pessoal, ela é muito além de uma dosimetria, ela demonstra um caráter. Ela leva para o julgador uma intenção, uma boa fé do réu. E uma confissão, ela sempre atrai pena mínima. É difícil, a não ser que seja um caso muito sinistro, mas num crime comum, a confissão, ela força o juiz a botar uma pena mínima. É meio que tipo, você me ajudou, eu ajudo você, sacou? Você me ajudou aqui no processo confessando e tal, eu te ajudo com uma pena mais branda. Então a confissão para mim, se o réu, óbvio, né? Isso é estratégia processual também, né, pessoal? Cada caso é um caso. Tá? Já não pode acontecer o mesmo, eu estava falando sobre abaixar a pena, levar a pena abaixo do mínimo, não é? Que é possível. Já não seria possível, já não é possível, aumentar a pena acima do mínimo com uma agravante. Porque a gente não pode fazer uma analogia em malam partem. A gente não pode agravar a pena se a lei ela não fala que ela pode ser agravada acima do mínimo. Né? Então, a gente precisa levar em consideração a atenuante para poder levar a pena abaixo do mínimo, mas não podemos levar uma agravante, possibilitar que um agravante fixe a pena acima do mínimo, porque a gente estaria agravando a pena de uma forma que a lei não possibilita.
E a gente não pode aplicar uma lei para agravar algo, uma lei, uma interpretação em malam partem, uma interpretação mais gravosa para o réu, se ela não consta expressamente na lei. Né? Então, a lei ela diz que ela sempre deve atenuar, mas ela não diz que ela sempre deve agravar. Ela fala, também são circunstâncias que agravam. Né? São circunstâncias que agravam. Que sou eu, Lessa, advogado. Sempre deve ser atenuado e desconversado perante a autoridade. Olha, eu entendo que a autoridade é qualquer autoridade, policial, Ministério Público, judicial. A lei não distingue. A lei ela não diz qual é a autoridade. Ela não fala, atenuar, se confessado perante o juiz. Não, ele fala autoridade. A autoridade é a autoridade. O policial é uma autoridade pública. O delegado é uma autoridade pública, o Ministério Público é uma autoridade, o juiz é uma autoridade. Eu, Pedro, entendo que sim, deve ser aplicada em qualquer caso, desde que utilizada para convencimento. Tá? Pessoal, eu acho que o que eu tinha para trazer para vocês hoje era mais ou menos isso. Vamos falar aí, se vocês tiverem dúvida, vamos conversar, não fiquem na dúvida não. Tá? Aqui, vou fazer um merchan aqui do meu perfil, cara. Passa lá no meu perfil, tô vendo aqui uma galera que a gente já interage aqui na rede social, que já me conhece, que já segue meu trabalho, tá? Passa lá no meu perfil, porra, eu tenho um blog, eu tenho podcast, eu tenho canal no YouTube, tem coisa pra caramba, curso gratuito, curso pago, muito material. O blog lá tem 500 textos sobre direito penal, ciências criminais, de tudo que você imaginar, dicas de atuação. Passa lá, cara, dá uma olhada, vamos trocar ideia. Meu perfil ele é aberto para a gente trocar informação, é perfil profissional para ciências criminais, vamos lá. Quais circunstâncias podemos alegar para aplicar o artigo 66? Miséria, fome, é uma hipótese. O artigo 66, pessoal, as atenuantes são inominadas, né? Temos atenuantes nominadas, atenuantes inominadas. Então, nas inominadas, o juiz pode levar qualquer causa que ele entenda ser atenuante. Então, por exemplo, um histórico de privações é possível. Caso concreto, claro. Professor, confissão qualificada deve incidir atenuante? Sim. Qualquer tipo de confissão, parcial inclusive. Com uma exceção, a lei de drogas. Olha, imagine que eu esteja sendo acusado de tráfico de drogas, porque eu tinha drogas guardadas em minha casa, ok? Para o tráfico. Chego lá nos meus interrogatórios e digo, olha, realmente a droga era minha, mas era para o meu consumo. Eu confessei o crime que está sendo imputado? Eu confessei a prática do crime que eu estou sendo acusado de ter praticado? Não. Eu confessei a propriedade da droga e disse que ele era para outra finalidade, que não ao tráfico. Então, eu dizer que a droga era minha, mas que era para o consumo, não serve como atenuante da confissão. Eu não confessei o crime, eu confessei a droga. E isso por si só não serve. Tá? Você precisa confessar o crime. É porque no caso aí, Parrilha Lucas, não é a organização que é armada, né? Esse é o problema. O problema não é o indivíduo armado, e sim a organização armada. Olha, você vai ter que ver a fundamentação, vai ter que ver a individualização, vai ter que ver a comprovação dele na organização, entendeu? Mas a pena aumentada, a pena é aumentada não em decorrência do indivíduo armado, e sim da organização armada. Aí você pode argumentar a ciência dele ou não com relação ao uso de arma de fogo, enfim, participação de menor importância. Aí é estratégia e como é que você vai provar isso nos autos. Tá? E aí, pessoal, é o seguinte, vou repetir,
Botei aqui, ó, comentário fixado, cursosementorias.com.br/dosimetria. Vai lá, entra nesse site, vocês vão ver um vídeo de apresentação, todo o conteúdo. É um curso imperdível, pessoal, sobre tudo que vocês precisam saber sobre dosimetria. Eu falo sobre teses da STJ favoráveis, falo das desfavoráveis também, eu falo de dica de atuação, eu falo todas as análises sobre todas as circunstâncias judiciais, legais, causas de diminuição, causas de aumento, concurso de crimes, eu falo sobre concurso de crimes também, fixação de regime, muita coisa maneira. E é um curso completo, que eu digo para vocês o seguinte, é um curso que vai te ajudar a ter êxito em quase todos os recursos que você atacar a dosimetria. Porque você vai entender o que está sendo feito de errado e como corrigir, tá? Eu acho que imputação majorante a pessoa que não fazia uso de arma de fogo para a promoção da prática criminosa assemelha-se a responsabilização objetiva. Olha, pode ser, mas é o que eu estava te dizendo, o aumento não é ao indivíduo, e sim ao fato da organização ser armada. Aí você vai ter que conseguir comprovar e trazer essa justificativa, essa fundamentação nos autos. Olha, ele não fazia parte, ele não fazia uso, ele não sabia da existência de arma de fogo, coisas do tipo. É o cara entrar no presídio e cair em galeria de facção que já é gás marcado. Aqui no RS é assim. Pois é, infelizmente. A confissão de subtração que nega emprego de violência. É uma confissão. É uma confissão. Se ela for utilizada para fins de condenação, ela deve ser reconhecida. Tá? Você não precisa reconhecer concurso de agentes. Você não precisa reconhecer qualificadora. Você não precisa reconhecer majorante. Você precisa confessar. Eu subtraí o bem. Subtraí. Usou emprego de violência? Não. Usou grave ameaça? Não. Arma de fogo? Não. Concurso de agentes? Não. Subtraí sozinho. E o crime falava, quero com arma de fogo, concurso de agentes, confissão, utilizou a confissão? Menoridade. Atenua a pena. Tá? Então é isso, pessoal. Acho que hoje o que a gente podia falar era isso. Deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui. 1 hora já. Ó. Eu acho que a gente podia estar falando sobre dosimetria hoje era isso. É um tema que, se eu tiver mais 10 lives para falar sobre, a gente vai ter assunto para falar. Cada live eu lembro de uma coisa nova, porque é muita coisa para falar, cara. Muita coisa. Lá no curso eu falo sobre garantismo, minimalismo penal, eu falo sobre abolicionismo, cara, eu falo sobre muita coisa. Teoria da pena, função da pena, espécie de pena, muita coisa. E o réu denunciado na prática de 4 roubos e confessa apenas 1. Ele só vai poder ser beneficiado nesse 1. Ele não pode ser beneficiado nos 4. Porque ele só utilizou 1. Aqui, ó, meu ajudante chegou pra gente encerrar a live. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal, boa noite. Tá aqui, ó, fazendo manha. Então aqui, o réu foi condenado, denunciado a 4 roubos e confessa 1, são 4 dosimetrias, pessoal, 1 para cada roubo. Então você só vai poder utilizar a confissão naquele roubo que ele efetivamente confessou. Né? Já vai? Deu boa noite, pessoal, não? Não entendo confissão como rainha das provas. Não, não é. Não é a confissão, a rainha das provas. Inclusive, você não pode valer uma condenação apenas com a confissão. Você precisa de outros elementos que demonstrem a prática do crime. Tá? Agora aí, ó, o nosso Sherlock Holmes. Aí. A próxima live, vamos ver, eu tô querendo voltar a fazer lives semanais aqui no canal. Até o antes da pandemia aí, a gente estava com esse projeto de lives semanais, sempre com o tema da prática penal. Só que aí veio esse problema da pandemia, eu tive 28 segundos em 27, vai acabar. Vou deixar salvo, tá, pessoal, a live, para vocês depois verificarem ela. Ela não fica mais salva no Stories, ela vai ficar salva agora no IGTV, tá bom? Cara, acessa lá para mim, tá? Acessa lá para mim. Mesmo em continuidade, Felipe, são 4 dosimetrias diferentes. Acesse o site aí, pessoal.